Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, tá bom? Eu digo que ela ainda é matinal porque ainda é de manhã, tá? Estou gravando cedo, tá? Quero mostrar à minha irmã aqui a caneca que ela me deu, falou para me lembrar dela nas gravações, minha irmã Amélia, tá? Forte abraço para Amélia e sua família, ela é lá do Rio de Janeiro. Também, mas sim, eu quero aqui, no gancho dessa situação aqui, da caneca, né? Mandei felicitações para minha irmã, a Amélia. Eu quero mandar felicitações para toda a minha família, para minha mãe, o nome dela é Maria Rita Rosa, para todos os meus irmãos, tá? O Luciano, o Reginaldo, o Ronaldo, a Rosângela, a Elisângela e o Edivaldo. Toda a minha família, um forte abraço. Um abraço para o meu sobrinho Jael, tá? E sim, o sobrinho, filho do Ronaldo no Rio, os meus sobrinhos aqui do Espírito Santo, todos os sobrinhos, são muitos. Se eu for falar o nome de todos aqui, eu posso errar. Enfim, abraço a todos que me acompanham, né, que têm me dado a honra, tem se inscrevido no meu canal, e você que tem chegado pela primeira vez no nosso canal, né? Esse canal, a função é, de alguma forma, contribuir para que a vida de alguém fique melhor, quanto ao entendimento, né, das coisas. E peço a você que nos ajude a ajudar as outras pessoas. Como que você faz isso? Se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho das notificações para você receber nossos vídeos diariamente, né? Às vezes eu não gravo direto, mas pelo menos uma vez por semana. Enfim, compartilhando nosso canal com mais pessoas. Vamos à nossa conversa? Tá, vamos lá. Eu que faço cafezinho, né? Então, meus queridos irmãos e amigos, vamos conversar um pouco sobre a vontade de Deus, né, nas gerações, né? O que Deus pensa de nós, o que Ele quer de nós, né? Às vezes nós entendemos Deus mal, tá? Compreendemos Deus mal, compreendemos a sua vontade de uma maneira muito diferente, estranha, e às vezes nós tomamos alguns tropeções na vida, tá? Eu quero falar aqui da receita que Deus deu, né? Uma das receitas que Deus passou para o seu povo, tá? E que tem mantido aquela nação de pé até hoje, tá? O segredo, tá, de uma família, de um povo, de um país, tá, de uma nação, está, né, inserido ou creditado no seu conhecimento, daquilo que ele é, da sua importância, tá? Se todos pensarem dessa forma, quanto à sua importância, a sua participação, por que ele está ali, ele vai compreender que ele é a peça-chave, daquele processo e que nenhuma pessoa está de fora dos propósitos de Deus. Eu quero ler uma passagem bíblica que está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 6, tá? Do verso 20 ao verso 25. Claro que você pode ler todo o capítulo 6 para você entender melhor, mas devido ao tempo, nós vamos nos resumir apenas esses versículos e outros. Diz assim, ó, a interessante da leitura, ó, a essência. Quando teu filho te perguntar, tá? Isso aqui, quando a criança começa a entender as coisas, ó. Quando o teu filho te perguntar, né, pelo tempo adiante, né, lá na frente, né, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos
e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Isso aqui, Deus estava deixando essa palavra aos israelitas após eles saírem da escravidão do Egito e entrarem na terra prometida, que durou 40 anos. Não foi 40 dias, 40 anos eles levaram para entrar na terra prometida, depois que saíram do Egito. Então Deus agora fala essas palavras para Moisés dizer ao povo. Repito o versículo 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Verso 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, escravo. Porém, o Senhor nos tirou da mão forte do Egito. Certo? É necessário os pais trazerem a conhecimento dos filhos a vontade de Deus sobre a sua vida. Né? O verso 21 diz assim, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Verso 22. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. Verso 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. Tá? Verso 24. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Tá? Digamos que um israelita pergunta, um filho de um judeu, pergunta hoje aos seus pais sobre isso aqui. Essa palavra vai se cumprindo. Tá entendendo? Até os dias de hoje. Verso 25. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha, a história é passada de pai para filho. E é assim que funciona. Uma criança que nasce numa família, ela passa a conhecer a história da sua família, né, através dos seus pais, dos seus avós, que vão contar um pouco da sua história. E tem família que ela tem muita história para contar. Tem homens e mulheres que passaram por situações muito intrigantes, né? Passaram por situações que as suas vidas tiveram por um fio. E essas histórias são boas, né? Essas histórias são boas porque ela constrói, né, um pensamento de que se as pessoas tiverem cuidado, o mesmo cuidado que aquele chefe teve, que aquela mulher teve, que aquela senhora teve, eles permanecerão para sempre. Uma geração, tem gerações no mundo que elas são milenares, tem gerações que já se foram. Então aqui o segredo da vivência daquele povo, da permanência como nação até hoje, está em guardar os estatutos de Deus. A nação de Israel, se você ler a história, ela já teve perto de ser pulverizada da face da terra por muitas vezes. A última delas culminou-se, né, no desfecho da Segunda Guerra Mundial, que os judeus estavam sem pátria, né, e quase foram extintos. É claro que não ia extinguir todos, mas se eles são extintos na sua totalidade,
hoje não teria nação. Mas Deus poupou, por quê? Por causa dessa promessa aqui. Então é muito bom os pais passarem. E a minha preocupação aqui, em relação à igreja de Deus hoje, né, aos cristãos propriamente dito, a qual eu pertenço, né, a minha preocupação é que desses anos para cá, de 10 a 15 anos para cá, nós temos percebido um comportamento estranho na sociedade. E que a igreja que foi chamada para transformar o mundo, essa igreja está sendo transformada pelo mundo. Porque Jesus falou, né, nas suas palavras, que nós deveríamos fazer discípulo, né? E muitas das vezes nós deixamos as práticas pecaminosas do mundo e depois de um período, muitos de nós voltamos a praticar as mesmas coisas. Mas Deus ordenou. E os filhos dos servos de Deus, dos cristãos, muitas das vezes, em muitas casas, eles não têm conhecimento do Deus que os seus pais servem. E quando ele não dar esse ensinamento aos seus filhos, a sociedade vai ensinar. As ideologias ensinarão. E essa criança, ela não terá definição de vida. Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu vim. Essas coisas perturbam. E é por isso que na sociedade há muitos jovens vivendo em conflito, procurando respostas. Essas respostas que os jovens procuram, os adolescentes e jovens procuram, para poder preencher o vazio da alma, que todo ser humano, quando começa a ter entendimento, ele passa a ter vazio da alma e ele precisa preencher com a presença do Criador, compreender o Criador, porque a palavra de Deus é ela que mostra, né, qual é o nosso real valor. Nós vemos jovens se perdendo. Todo fim de semana o saldo aumenta de muitos jovens e adolescentes que perdem suas vidas. Por quê? Eles procuram respostas em ambientes letais, né? Que não dão valor à vida. Então é muito importante os pais cristãos principalmente, é muito importante você fazer o teu filho conhecer, mas tem que ser nos primeiros anos de vida. Porque se for além disso, ele não consegue mais compreender. Se esse menino ele passar pelos seus primeiros anos de vida, você caminhando com ele para a casa de Deus, levando ele para a instrução bíblica, para a orientação da palavra de Deus, essa criança será uma criança menos atribulada. Ela vai saber dos seus compromissos, ela vai saber do seu lugar, da sua importância, do que ela precisa fazer para tornar o ambiente dela melhor e do seu próximo também. Nós estamos caminhando num terreno tão difícil nesses últimos tempos que o ser humano parece que ele não tem valor. Pessoas que assassinam, pessoas que tiram a vida de outras, de muitas pessoas, grupos e muitas outras coisas que acontecem na sociedade. Quem poderia mudar isso? O conhecimento da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 18 diz, capítulo 18, verso 16, foram as palavras de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Não os impeçais. Né? Está escrito tanto em Lucas, tanto em Marcos, quanto em Mateus. Não os impeçais, ou seja, é dever dos pais caminhar com seus filhos para a igreja. Instruí-lo, porque ele não sabe. E aqueles primeiros passos que os pais darão com seus filhos, ou passam a dar com seus filhos, levá-los na presença de Deus, na casa de Deus, aquilo ali vai impactar na vida dele para o resto da vida. Conforme está escrito em Provérbios 22, verso 6, instrui o menino no caminho em que deve andar,
porque quando ele crescer ou envelhecer, não se desviará dele. Então é compromisso nosso. Quando nós vemos nossos jovens, né, o que está acontecendo na sociedade? As pessoas estão lutando para ter uma vida melhor, não é proibido. Lutando para ter a viagem dos sonhos, não é proibido, nem negado. Não é verdade? Passam muito tempo sem dialogar com seus filhos, ouvi-los. Talvez aquele rapaz, aquela criança, gostaria de um auxílio, porque ele não entende o que está acontecendo no mundo. E se ele não tiver esse apoio dos seus pais, né, da figura paterna, da figura materna, ele vai crescer um ser humano sem referências. E tudo na vida precisa de referências. Se não tiver referência, não tem ação, não tem motivo para viver. As coisas ficam sem sentido. Alguém pergunta assim, mas que referências são essas? Olha, a referência é simples. Por exemplo, você tem o início, o meio e o fim. Né? Você tem as horas do dia. São as referências que te dão o norte daquilo que você tem que fazer. Você tem as horas do dia, você tem o dia, você tem os 30 dias, você tem o ano, você tem o tempo. São referências que farão com que você terão um norte daquilo que você vai fazer na tua vida para se organizar. E assim é na vida daquele que tem um bom ensinamento, uma boa orientação, que tem a participação dos seus pais junto, acompanhando, vendo. Se você olhar, uma coisa interessante, quando o teu filho chegar, pelo menos uma vez por semana, você pegar o caderninho dele e falar, filho ou filha, deixa o papai ou a mamãe ver o teu caderno para mim, o que você fez essa semana. Isso já é importante. Quando você faz isso, você torna essa criança uma criança competitiva. Ela sempre vai buscar resultados, tentando mostrar para você a sua capacidade. A capacidade do ser humano ela precisa ser aguçada. E isso começa dentro de casa. Então, deixai vir a mim os pequeninos. Faça um pouco de esforço, né? Porque a subsistência de um povo está na sua formação estrutural, em todas as áreas, principalmente em relação a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a gente possa conversar de alguma forma, né? Salientar esse assunto de outras vezes, para que você tenha condições de ter uma família abençoada, estruturada por Deus, e uma família que será perpétua. Tá certo? Daqui a pouco a gente conversa.